Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer para você um conteúdo bem bacana sobre outliers. Eu vou te mostrar aqui passo a passo e na prática uma forma muito rápida da gente identificar esses outliers. Então vamos começar, vem comigo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é carregar os nossos pacotes para a gente começar a identificar esses outliers. Então aqui a gente vai utilizar o Pandas, o NumPy, o Matplotlib e o Seaborn para a gente exibir alguns gráficos ali. Então vamos lá, vamos rodar aqui e importar nossos pacotes. Prontinho, já importamos. Agora a gente vai utilizar um conjunto de dados que ele está disponível lá no site do CI. Esse conjunto de dados aqui, ele é um conjunto de dados pequeno que possui outliers. Então, para o nosso exemplo e para o nosso objetivo aqui, vai estar ótimo. Caso vocês queiram dar uma olhada, a documentação aqui desse conjunto de dados está nesse site aqui, eu vou deixar disponível para vocês também. Então a gente vai carregar esses dados e vai salvar inicialmente num data frame. Em seguida, a gente vai colocar o nome das colunas e em seguida a gente vai visualizar as primeiras linhas do arquivo. Vamos executar aqui para a gente ver. Olha lá, então aqui nós temos todas as variáveis do conjunto de dados, já está importado e já convertemos isso para um data frame. Agora vamos ver aqui as informações do arquivo, ou seja, aqui a gente pode observar que é um conjunto de dados pequenos. Nós temos 177 observações com 14 colunas, 14 variáveis. Vamos dar um describe nele, só para a gente dar uma olhada aqui. Então aqui, após a gente ver o describe, vamos fazer o seguinte. A gente vai gerar um novo data frame chamado df2. A gente vai pegar aqui o nosso data frame original, só que a gente vai pegar todas as colunas, exceto a variável target. Qual que é a variável target? Essa aqui, ó, a class. A class, ela é a variável target. Ah, como eu sei que essa é a variável alvo? Porque na documentação aqui, ó, que eu deixei disponível, lá tem as definições de cada variável e o que elas representam. A variável class é a variável alvo. Se a gente estivesse fazendo um modelo de machine learning, essa seria a nossa variável target. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, vai fazer um slice do data frame original. O que esses dois pontos significam aqui? Esses dois pontos significam que a gente vai pegar todas as linhas, ou seja, todas as observações. E de qual coluna a gente vai pegar? Nós vamos pegar da coluna 1 à coluna 14. Porque se a gente olhar aqui, ó, a coluna class é o índice 0, certo? Então a gente está usando aqui um iloc para fazer esse slice pelo índice. A gente sabe que a coluna class é o índice 0 e aqui ele vai até o 13. Ou seja, então nós precisamos pegar da variável 1 a 13. Só que a gente sabe que quando a gente faz um slice, esse último número aqui, que a gente está passando o índice, ele é exclusivo. O que significa que se a gente quer pegar até o 13, a gente tem que passar então o 14. Por quê? Porque aí ele vai até o 13 e não faz o 14, ou seja, ele vai parar no 13. Se a gente passa somente o 13 aqui, que é o número de coluna que a gente quer pegar, ele vai fazer até o 12. Então aí ele pegaria só até essa variável. E não é isso que a gente quer. A gente quer pegar até o 13. Por isso que a gente passa aqui o 14. E em seguida a gente dá um head no arquivo para ver como que ficaram essas informações. Olha lá, então a gente agora tem um data frame sem a coluna class, que é a variável alvo, a gente não precisa tratar essa variável. Então agora a gente vai gerar um gráfico de boxplot com todas as colunas, para a gente tentar identificar os outliers através do boxplot, porque a gente sabe, no boxplot ele mostra ali os pontos extremos, as bolinhas que ficam, né, após o valor máximo ou abaixo do valor mínimo, são os outliers. Então olha só, vamos executar e de cara a gente já vê que dessa forma não vai ser possível, porque como as variáveis elas estão numa escala muito diferente e como a gente tem uma variável em escalas muito diferentes, pode observar que a gente tem valores aqui até 1750 e essas outras variáveis elas têm um valor menor. Então no boxplot vai distorcer, a gente tentando visualizar tudo de uma forma só. Então o que a gente pode fazer? A gente fala, a gente vai ter que visualizar individualmente cada boxplot. Ou então a gente faz o intervalo do interquartil, usa aquela fórmula dos 75% para determinar o que está abaixo, o que está acima é o outlier. Só que também isso leva um tempo. Então, de toda forma, a gente teria um trabalho a mais aqui. Vamos fazer o seguinte.
Vamos visualizar as informações aqui desse DF2. Tá vendo que aqui a gente tem agora, são 13 colunas. E o que a gente vai fazer? Todas elas estão com o tipo float ou int64. Então, a gente pode fazer um gráfico ali de box plot individual por variável e plotar isso na tela tudo de uma vez. Aqui o que a gente faz? Aqui a gente cria uma lista vazia e faz um loop for. Um loop for aonde? No nosso dataframe DF2, que a gente vai olhar todas as colunas, ou seja, da 0 até a 12. Lembrando que o 13 é exclusivo, então ele vai pegar do 0 até a 12. Tá aqui, ó, nossa última coluna é 12. Aí, dentro do loop for, a gente vai colocar um if e vai checar se o tipo da variável é int64 ou float64. Aqui vai estar todas essas variáveis com esses tipos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um print aqui para a gente ver o tipo da variável. E para cada vez aqui que for executado o for, para todas essas variáveis, a gente vai incluir dentro da nossa lista o nome dessa variável. Após o nosso loop for finalizar, a gente vai definir o tamanho ali da área da figura que a gente vai demonstrar os gráficos. Tá? A gente aqui nada mais está fazendo que definindo ali parâmetros de fonte do gráfico, título do gráfico, o tamanho da fonte e o tamanho ali da figura, que são essas duas linhas aqui. E aqui a gente vai estar fazendo o que? A gente vai usar esse método subplots do matplotlib, que a gente vai determinar que a nossa área ali dos gráficos terão 4 linhas e 4 colunas. Em seguida, a gente cria uma variável linha igual a 0 e coluna igual a 0 e faz um outro for. Nesse outro for, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ler toda a nossa lista de variáveis e para cada vez que a gente lê a nossa lista de variáveis, ele vai fazer um plot ali, ou seja, ele vai gerar um box plot naquela determinada linha e determinada coluna que a gente determinou ali no tamanho da tela. Então olha só, vamos executar aqui e olha aqui, ó, aqui a gente está fazendo um print dos tipos das variáveis. Então é essa parte aqui que a gente fez aqui, certo? Agora, esse loop for aqui é onde ele gera os gráficos. Olha que legal, é mais uma dica também, se você precisar plotar qualquer tipo de gráfico das variáveis de forma independente, só que você quer fazer tudo de uma vez para ser mais rápido, em vez de você ficar gerando comando por comando, você faz aqui, ó, um loop for desse e já plota tudo de uma vez. Aí aqui a gente tem cada variável e consegue ver os outliers nela. E pode ficar tranquilo também que eu vou deixar esse arquivo aqui do Jupyter Notebook disponível na descrição do vídeo. E voltando aqui, olha só. Então aqui a gente observa que na variável aqui chamada Malic Acid, que é referente à acidez, a gente tem outliers. A gente percebe que nessa variável ASH a gente tem outlier. A gente percebe que nessa outra variável a gente tem outlier, tanto para cima quanto para baixo, ou seja, a gente tem valores extremos acima do normal e abaixo do normal. Nessas outras variáveis, tá vendo? Praticamente ali metade das variáveis a gente tem um outlier. Ah, ok, conseguimos identificar aqui os outliers. A gente sabe que na variável existe o outlier. A gente ainda não identificou qual registro é um outlier. E aí a gente entra numa outra situação. Nem tudo aqui que está sendo demonstrado como outlier pode ser um outlier. A gente precisa fazer uma análise mais profunda nisso. Imagina o seguinte cenário, que a gente está analisando dados de uma loja de veículos e a gente tem veículos nacionais e importados. Então assim, durante o decorrer do mês foram vendidos a maioria dos carros nacionais, num valor ali entre 50 e 80 mil reais. Só que também tiveram algumas vendas de alguns carros importados, no valor de 400, 500 mil reais. Poucas vendas, 2, 3, 4 vendas, no valor de 400, 500 mil reais. Então se a gente for olhar, isso vai gerar o quê? Um outlier. Só que realmente é outlier? Nesse caso não vai ser um outlier, porque realmente há um dado ali que foi concretizado uma venda naquele valor. Só que na nossa análise aqui exploratória, por exemplo, esse valor seria um outlier. Mas a gente tem que analisar isso. Porque imagina só, se você for fazer um modelo preditivo, um modelo de machine learning para essa empresa, que você queira fazer um sistema de recomendação de acordo com o perfil de cliente, o perfil de carro que ele comprou, você quer ofertar um novo carro daqui a um ano para ele trocar de carro, pegar um carro mais novo. Nesse caso, se você removeu o outlier, o seu modelo preditivo, ele não vai ter essa situação para prever
perfis daquele tipo de cliente que possam comprar um carro mais caro. Então por isso que é importante toda vez também listar os outliers para identificar isso e avaliar com mais calma. Não é simplesmente, apareceu aqui que é um outlier, eu vou lá e vou dar um delete, eu vou dropar e vou excluir essas informações. A gente tem que ter mais atenção com relação a isso. E aí olha só, fazendo dessa forma, a gente precisaria então fazer mais uma série de comandos para identificar ali cada registro que vai ser um outlier, para depois listar isso e poder analisar com mais calma essas informações. Só que eu quero mostrar e quero ensinar para vocês uma forma muito mais rápida da gente identificar os outliers e listar esses registros, que é bem mais rápido que a forma tradicional e tão boa quanto, que é utilizando a biblioteca PyOD. E antes da gente prosseguir com o nosso código, porque você vai ver que é muito top essa dica que eu vou te dar, aproveita e se inscreve aqui no meu canal, porque toda segunda, quarta e sexta eu posto vídeos novos, sempre com esse tipo de conteúdo, passo a passo, na prática, e eu creio que isso pode te ajudar bastante. Então, voltando aqui, olha só, vamos importar o pacote, tá? Caso você ainda não tenha esse pacote instalado, basta digitar aqui, ó, pip install pyod, que ele vai instalar. Depois de instalar, é só executar aqui e a gente vai importar o nosso KNN, exatamente, é o algoritmo KNN, só que ele é usado nessa biblioteca para medir as distâncias e calcular outliers. Após a gente importar o pacote, a gente vai fazer o que? Vai instanciar o objeto KNN e vai salvar numa variável que a gente vai chamar de detector. E depois a gente vai treinar o nosso detector. Como que treina? Ou seja, ele tem um método, certo? Então vai ser o detector.fit e a gente vai passar o nosso data frame. Bem simples assim. Vamos executar. Prontinho. Aqui ele vai te dar algumas métricas do que ele fez. Então assim, ó, a contaminação, no caso, é o nível de erro. Aqui, por exemplo, a variável P2 significa que ele está usando o cálculo de distância euclidiana. A métrica, ele vai usar a métrica de Minkowski. Aqui a gente não vai entrar nesses detalhes. Por quê? Porque são todas a forma de cálculo ali que o algoritmo vai trabalhar. O nosso objetivo aqui, o meu objetivo é mostrar para vocês a praticidade dessa biblioteca e desses comandos, que pode agilizar muito o seu trabalho. Então agora que a gente já treinou o nosso detector, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável chamada previsões e a gente vai passar aqui, ó, o detector.labels, que ele vai devolver para a gente o que? Ele vai devolver para a gente um array com 0 e 1, onde 0 significa que não é outlier e 1 significa que é outlier. Então vamos lá, vamos gerar aqui. Prontinho, então aqui, esse é o nosso array aqui com a detecção dos outliers. Se a gente for fazer uma contagem para identificar o que é outlier, a gente vai observar o seguinte: 159 registros não são outliers e 18 são outliers. Então aqui a gente já tem a contagem dos outliers. Dentro do nosso data frame a gente tem 18 observações que tem outliers. Aqui, só para a gente ver, a gente vai gerar aqui a confiança das previsões, ou seja, são os scores de cada cálculo ali que ele fez para gerar essa previsão de outlier. Então olha só, então se a gente observar aqui nesse score, nesse decision score, é o que? É o cálculo da distância que ele fez para determinar se um determinado valor era outlier ou não. Então vamos pegar, por exemplo, o valor 1 aqui que ele definiu que não é outlier. Se a gente olhar aqui, ó, ele tem um cálculo de distância de 16. Se a gente olhar, por exemplo, todos que são outlier, aqui ó, 1, olha a distância deles, tá vendo? 56, 105, que destoa completamente da maioria, que a distância é 35, 26, 15. Então, dessa forma que esse método ele vai funcionar para identificar os outliers. Aqui, vamos prosseguir e vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai criar uma lista somente com os nossos outliers. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar uma lista de outliers. A gente vai criar uma variável vazia chamada outlier. E a gente vai fazer um for, e para cada registro aqui que a gente lê naquela nossa variável que a gente armazenou todos os nossos outliers, se o nosso i aqui, que ou seja, que é o registro que o nosso for está passando ali, for igual a 1, que 1 é outlier, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer um append, né, que ele vai acrescentar esse valor na nossa lista de outliers. Então olha só, geramos aqui, e se a gente olhar, então a gente tem aqui, ó, esses registros, esses identificadores de registros são ali os outliers.
E agora, para a gente ter a nossa lista completa e saber tudo que é um outlier, ou seja, todas aquelas informações, quais são outlier, a gente faz o seguinte, a gente vai criar aqui de novo, ó, lista outliers, que vai ser o nosso data frame original, certo? Porque lá tem a classe, a gente vai pegar o data frame original. E aí, aqui na notação de slice, o que a gente vai fazer? Esse primeiro parâmetro de um slice não é para passar a linha, a gente não está pegando o índice, então a gente vai passar esses índices aqui de linha. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar quais linhas? Somente as linhas dos outliers e todas as outras colunas. Então olha só, pode ver que após executar o comando, a gente tem aqui ó, somente as observações que de fato são outliers. Se a gente der um shape aqui para olhar aqui como está o nosso conjunto de dados dos outliers, a gente vai ver que a gente tem 18 observações, 18 registros e 14 variáveis. Quantas variáveis que a gente tem lá no nosso data frame original? Vamos lá, a gente tem 14 variáveis, certo? 14 colunas, né? De 0 a 13, 14 variáveis, a gente usou esse data frame original. E quando a gente criou o nosso detector de outliers, quantas observações que foram consideradas como outliers? 18. E aí a gente listou e viu esses índices aqui referente àquelas linhas ali, aquelas observações que são outliers. Não foi isso que a gente fez? Então quanto que a gente tem aqui? 18. E olha só, e dessa forma a gente conseguiu identificar todos os nossos registros ali que são outliers, ou seja, os 18 registros. Aqui ó, é o índice ali do data frame, tá? Ele não vai estar em sequência, por quê? Porque a gente está pegando somente os que são outliers. Então esses registros aqui de cada variável, elas são consideradas outliers. Viu como dessa forma é muito mais prático e rápido para a gente já identificar o outlier, listar isso e poder fazer uma análise mais a fundo? Era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Eu espero que possa ter te ajudado um pouquinho com mais algumas informações ali para ir aumentando o seu leque de conhecimento dentro da área de ciência de dados. Eu vou deixar aqui também 2 vídeos de indicação que é referente à análise exploratória e criação de modelos preditivos. Vale a pena dar uma olhada. Se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixa para mim aqui nos comentários que eu te respondo o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.